Ok, então vamos lá. Queria continuar o que a gente começou na semana passada. A gente está falando sobre Midot, né, sobre características, virtudes. Semana passada começamos a falar da virtude do medo, do pachad. E vou fazer um pequeno resumo para de lá a gente continuar para um segundo patamar. A gente falou que, Begadol, o medo é dividido em dois tipos de medo. Tá, e hoje a gente vai falar sobre um medo específico, de uma maneira um pouco mais específica. Mas o medo é dividido em dois tipos. Existem dois tipos de medo. Um a gente chamou de medo da morte, Pachad Mavet. Esse é um tipo de medo. E não é só o medo da morte. O medo da morte é o auge dele, mas é o medo de perder, o medo da perda. Qualquer coisa que a pessoa tem medo de perder, ele entra dentro dessa categoria medo da morte. Certo? A morte é perder a vida, é perder tudo, como se fosse, né? Porque a pessoa acha que está perdendo tudo, mas também perder o emprego, perder dinheiro, perder Haz Shalom uma outra pessoa, medo de se machucar, perder tempo. Todo esse medo, ele está embaixo do medo da morte. E o segundo medo, a segunda categoria do medo que a gente falou é o medo da altura, medo de altura. O que significa medo de altura? Eu tenho medo de altura, então eu não vou nem subir. Quer dizer, não é que eu estou com medo de cair, de perder, é um medo que me segura, me prende, porque eu não quero... Eu tenho medo de altura, então eu não vou subir numa montanha alta porque eu tenho medo de altura. Eu não vou fazer esse programa porque eu tenho medo de acontecer tal e tal coisa. Então é um outro tipo de medo. Não é um medo de perder uma posição, perder algo que já existe, sim é um medo de... É um medo que me trava, me prende e não deixa eu avançar. Agora, esse medo existe muito na vida da pessoa, certo? Que a pessoa, ele às vezes quer fazer alguma mudança na vida dele. E ele tem medo. Ele tem medo e o medo não deixa ele fazer essa mudança. Todo mundo aqui fez aliá, certo? Imagino que aliá não é uma decisão que você toma do dia para a noite. É uma decisão que a pessoa vai pensando, vai pensando, vai pensando. Mas existem todos os medos e muitas vezes esse medo segurou a pessoa até a hora dele tomar a decisão de fazer aliá. Porque ele teve medo. Eu tenho medo do que é incerto, não sei o que vai acontecer. Certo? Qualquer pessoa que precisa fazer uma mudança na vida, mudar de emprego, mudar de escola, mudar de cidade, mudar de apartamento, a pessoa ele está bem com aquilo que ele conhece, está bem com aquilo que ele sabe, o que ele tem, conhece os prós, conhece os contras, as vantagens, as desvantagens, o que é bom, o que não é bom. Então a pessoa tem a zona de conforto dele, que ele já conhece. Agora quando precisa fazer uma mudança, então ele não sabe e ele fica com medo. Muitas vezes o medo trava ele, não deixa ele mudar, porque ele tem medo de subir. Quer dizer, ele tem medo de avançar, porque talvez eu vou cair, talvez... É um outro tipo de medo, certo? São dois medos diferentes. A gente falou que Begadol, de uma maneira geral, os medos da pessoa são divididos nesses dois tipos. E também a gente falou que existem, dentro desses dois medos, duas categorias diferentes de medo. Dentro dos dois medos, tem o medo imaginatório, que a maioria dos medos da pessoa é a imaginação dele que funciona. Ele imagina coisas e por isso ele tem medo, certo? E tem o medo verdadeiro, que é uma realidade que já existe, que ela já está presente, e a pessoa tem medo daquela realidade. O Pasuk fala, Pachad pachadeti vayetani, vetashriagor tibali. Iov ele fala isso, eu senti um medo e ele veio até mim, e eu senti um medo e ele apareceu. Então o Malbim explica que são dois tipos de medo. O pachad é o medo da imaginação da pessoa, certo? A pessoa, vamos falar, o médico mandou ele fazer um exame e ele fica com medo até receber o resultado do exame. Agora esse medo até receber o resultado do exame é da imaginação dele, porque ele não sabe o que vai acontecer. Então ele fica imaginando, se acontecer tal e tal coisa, o que eu vou fazer, tal, tal. É tudo da imaginação dele. Não tem uma coisa real ainda. Ele está num processo de averiguar, de verificar. O patrão chama o funcionário para uma conversa. Quero que você se apresente 3 horas da tarde na minha sala. São meio-dia. Do meio-dia até as 3 ele vai se consumir. O que ele quer de mim? Quer me mandar embora? Quer me falar o quê? Quer me falar que eu não... quer me dar uma bronca? Ele fica se batendo, mas ele tá tudo na imaginação dele. Ele não sabe o que o patrão vai falar para ele às 3 da tarde. Então é o medo da imaginação. Mesma coisa quando a pessoa precisa
dar um passo para frente, em qualquer aspecto da vida, e a gente vai falar sobre isso hoje, Bezerra Hashem, mais a fundo. Precisa dar um passo para frente em qualquer aspecto da vida, precisa mudar, fazer uma mudança. Então ele tem um monte de imaginação de o que vão falar, e o que vai ser, e o que os outros vão pensar, e o que vai acontecer, e se acontecer tal e tal coisa. São medos da imaginação da pessoa que não são coisas reais. E existe o medo real. O medo real é, realmente, tem aqui um problema, alguma realidade, certo? Você tem um cachorro na sua frente solto que está latindo e tentando te atacar, é um medo real, não é uma coisa imaginatória. Você está com o medo está, quer dizer, o motivo do medo está na sua frente de uma maneira real. Então é um medo mais, vamos falar assim, mais não correto, mas mais concreto, mais dá para entender melhor, vamos falar esse medo. Não que o outro medo não dá para entender porque essa é a psicologia da pessoa, mas o problema é que mesmo que, vamos falar, o cara ficou 1 semana e meia com medo de um exame, ele ficou com medo, e depois Baruch Hashem deu tudo certo. Então tá ótimo, o resultado foi ótimo, eu fui para casa, estou feliz da vida. Mas na verdade todo o prejuízo que essa 1 semana e meia causou na vida dele, já causou, quer dizer, o medo já atingiu ele. Aquele medo já atingiu ele. Antes da hora, e Baruch Hashem deu tudo certo, não foi nenhum problema, não foi problema nenhum. Então, dentro do medo da morte, né, que é o medo de perder, e dentro do medo da altura, que é o medo que não deixa eu avançar, existem dois medos. Existe o medo que é o fruto da minha imaginação, que não é uma coisa real, estou imaginando o que pode acontecer. E existe o medo real, que é realmente, tem aqui uma situação que eu preciso, que está me incomodando, e eu estou com medo dela, que é uma coisa real, que é um outro tipo de medo. Então, Megadol, a gente falou sobre isso, e a gente falou que o Rav Kook explica que a pessoa, isso que a pessoa não enxerga tudo, né? A gente terminou, essa foi a grande parte do shiur. Tudo que eu falei agora foi a introdução da semana passada. A grande parte do shiur, resumindo o que a gente viu na semana passada, foi falar que Hashem deu pra gente uma brachá que a gente enxerga, mas também deu pra gente uma brachá que a gente não olha tudo. E a gente não sabe de tudo. E a gente falou que realmente aqui existe uma certa contradição, que tem duas maneiras de enfrentar o medo e depende da situação da pessoa. Certo? Um soldado, quando está indo para uma batalha ou fazer alguma missão, quanto mais ele sabe, melhor. Certo? No meu koilel em Jerusalém, um dos meus avrechim, que eu já rabino numa sinagoga em Giló, ele também tinha um alto patamar, alto nível no exército. E ele foi para a guerra de Tzuk Eitan, ele participou. Então ele falou que a gente não pode imaginar o medo que eles sentem na hora que eles estão presos numa casa, e um monte de árabes em volta e atirando, e eles precisam passar de uma casa para outra. É o medo da morte, é o medo da... Você vê a morte na sua frente. A gente não consegue imaginar o medo que tá lá. Mas, mesmo que o Hayal ele está com muito medo, quanto mais ele sabe, melhor. Você está indo fazer uma missão, certo? Os soldados estão indo fazer uma missão. Quanto mais eles sabem sobre o local, sobre as ruas, sobre aonde pode ser que tem problemas, aonde eles precisam tomar cuidado, melhor, certo? Assim também um médico, quanto mais ele conhece a doença, quanto mais ele conhece bactérias, melhor, porque assim ele vai conseguir ajudar os pacientes dele. Mas pessoas comuns, às vezes, quanto menos nós sabemos, melhor. Porque se nós soubéssemos de tudo, né, a gente trouxe a Gemara, que Abba Binyamin ele fala que a pessoa está cheia de mazikim do lado direito, do lado esquerdo, e se o nosso olho visse, a gente não ia conseguir. Realmente, se a pessoa ficasse o tempo inteiro imaginando todas as bactérias que estão rodando por aí, e o corona passeando por aí na Itália, tal, e agora chegou em Israel, e a pessoa ficasse... E hoje em dia a gente tem um pequeno celular no nosso bolso, né, que cada vez é maior, e a gente consegue verificar tudo e chegar em todas as informações, muitas informações. Então, não precisa saber de tudo. Porque às vezes você sabe das coisas de uma maneira errada e você vai ficar com uma paranoia, você vai ficar em casa e não vai querer sair de novo. É o medo da sua imaginação, muitas vezes você vai ficar... Então, não saber é bom. O medo, a sabedoria, ela pode
diminuir o medo, mas isso é quando eu estou concentrado, quando eu estou fazendo alguma função, certo? Quando eu estou analisando uma certa coisa. Isso em qualquer trum, em qualquer área. Uma pessoa vai investir num negócio. Ele tem que saber quais são os perigos do negócio. Então, quanto mais ele sabe, melhor. Um soldado, um médico. Mas o médico não precisa saber dos problemas do bitachon do Estado de Israel. E um soldado não precisa saber dos problemas das doenças que estão, dos vírus e das doenças, bactérias que estão rodando por aí. Cada um tem que se concentrar na sua área. Então isso que o Rav Kook ele fala, e isso aqui é um yesod muito grande para combater o medo. Saber é bom quando você está lidando com aquilo, mas não saber e saber tudo, isso aqui pode estragar a alma da pessoa, porque, de novo, o medo, muitas vezes não, na maioria das vezes, ele é da nossa imaginação, certo? A gente vai imaginando baseado em fatores que a gente está vendo que parece ou não parece, mas a gente vai imaginando, certo? E isso aqui machuca a pessoa, machuca a alma da pessoa e deixa a pessoa, independente se aquilo veio ou não veio, né? Não vem, mas já machucou a pessoa. Isso que a gente viu, então, basicamente na semana passada. Agora, eu queria estudar com vocês hoje, continuando um pouquinho da semana passada, um trecho do Rav Nachman Mibreslev, em Likutei Moharan, na segunda parte, né, Torah Memchet, que ele fala algo interessantíssimo. Eu vou ler para vocês toda a parte que ele fala e vamos chegar na conclusão. A gente vai ver que ele está falando sobre o medo. Todo mundo conhece a famosa música Kol haolam kulo gesher tzar meod ve'aikar lo lefachet klal. Essas palavras são palavras do Rav Nachman Mibreslev, mas não é bidiuk como a música. Não é bidiuk como a música. E a gente vai ver qual que é a intenção do Rav Nachman Mibreslev. Bom, essa música já foi para estádio de futebol, a torcida do Beitar Yerushalayim canta, até no Ulpan ensinam, certo? Mas a gente vai ver qual que é a verdadeira intenção do Rav Nachman Mibreslev, e as palavras são um pouquinho diferentes, e tem aqui uma diferença grande na gramática entre o que o Rav Nachman escreveu e como a gente canta a nossa música. O Rav Nachman vai falar sobre o conceito de Avodat Hashem, de trabalhar para Deus. Toda pessoa, ele quer servir a Deus, quer trabalhar para Deus da melhor maneira possível. E o Rav Nachman Mibreslev vai falar que a pessoa tem que ser akshan. Action, como se fala? Teimoso. Ele tem que ser teimoso no Avodat Hashem dele, no trabalho de Deus que ele se propôs a fazer. Então fala do Rav Nachman, vou ler para vocês o que ele escreve e explicar. Tzarich liot akshan gadol be'avodat Hashem. A pessoa precisa ser muito teimoso no trabalho de Deus. Libli le'aniach et mekomo. E nunca deixar aquele lugar onde ele começou a trabalhar, aquela área onde ele começou a atuar, a trabalhar para Deus naquele aspecto, nunca largar aquilo, ser teimoso e não largar. Dainu me'at miktzat avodato sheitchil, af im yavor alav ma. Mesmo se agora está passando por ele uma fase que está difícil, ele não está conseguindo se concentrar e fazer aquilo que ele quis fazer, seja akshan, seja teimoso, e continue fazendo apesar de estar com certas dificuldades. O zechor davar zeitev. E se lembre disso bem, falou Rav Nachman, que תצטרך לזה מאוד כשתתחיל קצת בעבודת השם. Você vai precisar dessa característica, dessa virtude da akshanut, da teimosia, você vai precisar usar ela bastante no seu trabalho para Deus. Quando você resolveu começar a trabalhar para Deus em algo novo, certo? Algo que você não fazia e começou a fazer, saiba que você vai precisar usar essa característica chamada teimosia. A gente fala para os nossos filhos, vocês são teimosos, certo? E a gente não gosta da teimosia, mas no trabalho de Deus, fala o Rav Nachman, que a teimosia, a akshanut, é algo positivo. Então, se eu decidir fazer alguma coisa nova, um trabalho para Hashem, eu estou fazendo uma avodat Hashem nova, eu tenho que saber qual é a característica, a virtude que tem que acompanhar esse trabalho, a akshanut, a teimosia. Que tzarich akshanut gadol meod meod. Precisa de muita teimosia, liot chazak ve'amitz, para que a pessoa seja corajosa, tenha força e tenha coragem, le'choz atzmo, para se segurar, lamod alomdo, af im apilinoto, certo? Chaz ve'shalom bechol pam. A pessoa precisa ter muita teimosia, muita coragem para se segurar naquele lugar,
se segurar firme, mesmo que às vezes vão tentar fazer ele cair, tirar ele de lá, vão falar para ele não. Ele tem que ter teimosia e contra tudo e todos para se manter lá forte e firme. E na verdade o Rav Nachman mandou aqui as palavras meod meod, que a pessoa precisa ser meod meod, ele tem que ter muito, muito. Por que usa duas vezes a palavra meod? Então saibam uma regra, que todas as vezes que Chazal usam a palavra meod muito, duas vezes, significa que a natureza da pessoa é de querer aquilo. Por exemplo, está escrito no Shulchan Aruch que o shofet, o juiz, ele tem que leitrachek meod meod min hashochad. Ele tem que se afastar muito, muito do suborno. Por que muito, muito? Se afasta muito, porque ele tem uma natureza, a pessoa tem uma natureza de querer receber o suborno. O suborno, de acordo com a Halachá, não é só dinheiro. Vem, eu vou te convidar para fazer um churrasco na minha casa, já é suborno. Suborno tem que se afastar muito, muito do suborno. Porque a alma da pessoa é muito fácil se vender por um suborno. Então se afasta muito, muito, porque a natureza da pessoa é... Outra coisa está escrito, que a pessoa tem que se afastar muito, muito das relações proibidas, dos casamentos proibidos. Porque, de novo, a natureza da pessoa é de... Que é proibido. O que é proibido ele quer. Certo? Então tem que se afastar muito, muito. Porque você tem uma natureza, então... Assim também aqui, o Rav Nachman usa essa linguagem meod meod, porque a natureza da pessoa é ter medo. A natureza da pessoa é não ser teimoso. É não se segurar, é desistir, é abrir mão. Quando tentam tirar ele daquilo que ele tomou uma decisão. Eu vou fazer isso, vou contra tudo e todos, no meu trabalho de Deus, certo? Eu já vou explicar por que existe esse medo. Então a pessoa tem uma natureza de não ser teimosa, é difícil ter essa consistência, ter essa atmadá. Fala Rav Nachman, você tem que ser meod, meod. Ele vai escrevendo, Rav Nachman, ele muitas vezes repete a linguagem dele, e olha o que ele fala. Vedá, sheyesh echad shekvar hu etzel hapetach shel hakdusha. Muitas vezes tem uma pessoa que ele já está na porta da santidade. Ou seja, a pessoa tomou uma decisão de dar um passo para frente na espiritualidade dele, na proximidade dele de Hashem. Um passo a mais. Decidiu fazer uma coisa que até hoje ele não fazia. E ele está na porta da santidade, está entrando lá. E ele está entrando na porta e ele volta para trás por causa dessas coisas que atrapalham ele. Certo? Ou muitas vezes quando ele está muito próximo da porta, muito próximo, está entrando, ele já está lá. Aí o Yetzer Hara vem até ele e se fortifica contra ele muito, muito, de novo, muito, muito, Rahman al-Itzlan. Beit Gabrut Norá, Gadol Venorá Meod Meod. E não deixa ele entrar, ele já está na porta, já tomou a decisão, já vou fazer. Chega na hora H e ele não consegue. O Yetzer Hara não deixa ele fazer isso, e por causa disso ele volta para trás. Na verdade, vamos tentar dar um exemplo para isso. Tem dois tipos de pessoa, Bichlal, no mundo. Eu dei aula na Yeshiva há 3 anos, em Kutia, e você vê dois tipos de aluno. Agora, esses dois tipos de aluno, você vê eles não é só dois tipos de aluno, isso aqui você vê em vários lugares, em vários aspectos da vida. Então, vou dar um exemplo mais simples, depois a gente fala dos alunos. Imagina um grupo de amigos vai para a piscina. E a piscina está com água fria. Então tem dois tipos de pessoa. Tem aquele cara que chega, já tira a camisa e pula na piscina direto. No começo está um pouquinho frio, ele já começa a falar para todo mundo, vem, pula, pula, pula. E tem aquele outro que chega perto da piscina, põe o pé, estuda, vai entrando devagarzinho, devagarzinho, e cada vez que ele entra mais, ele sofre mais, certo? No final ele acaba entrando também. E tem aquele que bichlal, né? Colocou o pé, ficou
ficou pensando, ele quer entrar, todo mundo quer entrar, tem o que entra direto, de cabeça, não pensa muito, tem aquele que entra devagarzinho e tem aquele que ficou no estudo e acabou não entrando. A mesma coisa na Yeshiva, eu vi dois tipos de aluno. Tem os alunos que logo entraram vamos falar, o menino está vindo de uma casa diferente, não é igual a Yeshiva, mas ele entrou na Yeshiva, logo recebeu sobre ele as regras da Yeshiva, e começou a estudar, e começou a avançar, e começou a receber sobre si, e avançou, sem demorar muito. E tem aqueles que estão entre a casa e a Yeshiva, então, sabe, ficam... Eles querem, mas não querem, mas não querem, vão, mas não vão. E demora, é um processo demorado. Fala o Reb Nachman que quando a pessoa toma uma decisão, tá, no mundo espiritual, mas isso na verdade não é só no mundo espiritual, é em todos os aspectos, mas principalmente isso aqui é muito forte no mundo espiritual. Eu vou dar um passo para frente. O Yetzer Hara, e aqui o Yetzer Hara é o medo. É o medo, pega a pessoa e faz um freeze. Deixa a pessoa congelada e a pessoa não consegue. Ele já está na porta, já está entrando e a pessoa não consegue tomar a decisão. Eu não me lembro quem fala isso, mas a palavra pachad em hebraico é pei, het, daled, certo? Pachad. O contrário é dachaf, impulso. Então o pachad é o contrário do dachaf, do impulso. Às vezes a pessoa tem que ser impulsiva. Às vezes ele tem que fazer, tomar a decisão, ir para frente. Porque se ele não é impulsivo, então o pachad, que é o contrário do dachaf, segura ele, prende ele. E o Reb Nachman chama esse pachad de Yetzer Hara. E isso é a natureza do ser humano. O ser humano tem medo de mudar. Tem medo de avançar. E principalmente no mundo espiritual. Por que o medo? Muito simples. A primeira alahá que aparece no Shulchan Aruch, a primeira alahá, tá? O Uremá traz. É interessante que essa é a primeira alahá do dia. Quer dizer, o Shulchan Aruch, a primeira parte do Shulchan Aruch é dividido em 4 partes. A primeira parte é Orach Haim. Orach Haim é as alahot do dia a dia, da semana a semana. Na verdade, no Orach Haim é tudo que é anual, por exemplo, os Hagim, que é a última parte do Orach Haim, é o Shabbat, as alahot Shabbat, que é toda semana, e as alahot do dia a dia. Como a pessoa, o Shulchan Aruch começa com as alahot do dia a dia, como a pessoa deve se portar desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Depois começa a falar de Shabbat, e depois começa a falar de Hagim, das festas. Essa é a primeira parte do Shulchan Aruch. A segunda parte é Yoredeah, que é sobre proibições, tá, como Kashrut, Shchita, tá, mais ou menos coisas do gênero. Tem outras coisas também, outras proibições. A terceira parte é tudo que é ligado com casamento, e a última parte é tudo que é ligado ao financeiro, Rosh Mishpat. Mas a primeira alahá do Shulchan Aruch, né, na verdade, é a observação do Shulchan Aruch, o Uremá, que foi o rabino que fez observações sobre o Shulchan Aruch, ele escreve o seguinte, a primeira alahá do dia. Estamos falando aqui, a primeira alahá do Shulchan Aruch fala, Idgaber Ka'ari La'amod. Você tem que ser forte como um leão para acordar de manhã para trabalhar para Deus. Você tem que acordar antes do amanhecer. Assim, o ideal é acordar antes do amanhecer. Assim fala o Shulchan Aruch. Vem o Nemai e fala, Velo itbayesh mipnei bnei adam maligim alav avodat Hashem idbarach. A pessoa não pode ter vergonha daqueles que gozam dele, daqueles que riem dele no trabalho dele para Deus. Por que a pessoa tem medo de dar um passo para frente no mundo espiritual? De onde vem esse medo? Esse medo, de novo, não é só ligado com o mundo espiritual, isso aqui é ligado com toda a vida da pessoa, em todo o aspecto da vida da pessoa. A pessoa tem medo, em primeiro lugar, do que os outros vão falar. O que vão achar de mim? Como eu vou fazer uma mudança na minha vida? A pessoa tem vergonha de mudar. Poxa, vergonha, porque ele fica pensando, e de novo, é um medo imaginatório. O que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão achar? O que as pessoas vão... Ontem, minha esposa recebeu ela já terminou faz tempo a faculdade, mas ontem recebeu o diploma. Teve festa, né? Mesibat Tekes, Mesibat Sium, festa... Hã? Colação de grau. Assim que se chama? Não, teve entrega de diploma, sem a roupa, sem o chapeuzinho, mas teve entrega de diploma. E minha esposa estudou numa faculdade, que é uma faculdade para, principalmente, tem lá também meninas jovens que estudaram, mas
muitas das mulheres que estudaram lá eram mulheres casadas. Por exemplo, tinha uma mulher lá que tinha 11 filhos. 11 filhos e ela foi lá estudar enfermagem. Então, uma das meninas, uma das mulheres que terminaram o curso, todas as mulheres religiosas, tal, de Bnei Brak, Yerushalayim, uma falou, deu um discurso, né, representando todas as mulheres. E ela falou que quando ela tomou essa decisão, então todo mundo veio falar para ela já tinha 36 anos quando ela tomou essa decisão, assim ela contou, ela tinha 7, 8 filhos, todo mundo veio falar, e ela é da Suíça, essa mulher, todo mundo veio falar para ela, você tá maluca? Você tem 6 filhos, 7 filhos, 36 anos, você tem filhos pequenos, você nem fala a língua como se deve, você tá louca, você tá louca, você tá louca, você tá louca. E ela falou que mesmo assim ela foi contra, teimosa e tomou a decisão. E Bemet, está escrito no Pasuk, não é a explicação simples do Pasuk, mas está escrito no Pasuk, Lo telech acharei arabim leraot. Você não pode ir atrás da maioria leraot, para fazer o mal. Então a explicação simples é, quando tem maioria e minoria, tem que ir atrás da maioria, assim por diante. Mas uma das explicações que Urashi traz, na verdade baseado no que Urashi fala, é que mesmo se a maioria do mundo acha que não deve se fazer e que é uma loucura, certo? Se você está convicto que é o que é certo, se você está convicto que isso é certo, e realmente é certo, não uma coisa maluca, realmente é certo, vai e faça. Não vá atrás da maioria sempre. Vá e faça. Então aqui, uma mulher de não sei quantos anos tomar uma decisão, mesmo a minha esposa, no começo você fica meio assim, o que vão falar, o que vão achar, mas você tomou a decisão, vai em frente. Vai em frente. E isso no mundo espiritual é muito, muito, muito forte. A pessoa, falou Reb Nachman, às vezes ele está na porta da santidade, tomou uma decisão, ele vai fazer uma coisa nova. Ele está na porta, ele está, etzel apetach shel hakdusha. E ele volta atrás por causa dos medos. Dos medos de que vão falar, dos medos de como vai ser. E de novo, vem a imaginação da pessoa. O que vai ser? O que vai ser comigo? Será que eu vou aguentar lá? Eu não vou aguentar? Eu vou conseguir ou não vou conseguir? E esse medo, o Rav Nachman chama isso aqui é o Yetzer Hara. É o anjo ruim, certo? É o outro lado que tira Chas v'Shalom a pessoa daquela decisão e não deixa ele avançar para frente. E no final das contas, fala o Rav Nachman Mibreslev, Vedá, she'adam tzarich lavor al gesher tzar meod meod. O nosso mundo inteiro, certo? A pessoa precisa andar nessa ponte que é muito, muito estreita. Não só gesher tzar meod, gesher tzar meod meod. O nosso mundo é uma ponte muito, muito estreita. Os medos, ou seja, os medos estão em nossa vida o tempo inteiro. E essa é a nossa natureza. Natureza simples é, não vou mudar, não vou tomar uma decisão agora. Já olha a minha idade, olha quantos anos já tenho. Não vou tomar essa decisão. Mas o mundo inteiro é um gesher tzar meod meod, ve'aklal ve'haikar. E o principal é, a regra da vida da pessoa tem que ser shelo itpached klal. Não está escrito shelo lefached klal, shelo itpached klal. Fizeram o pan? Sim. Itpael. O que é itpached? Qual a diferença de lefached e itpached? A diferença é, não se coloque você nesse medo. Certo? Escutei de uma pessoa que falou tinha uma menina aqui em Israel que além faleceu muito jovem, menina, e ela ficou famosa por causa que ela escreveu um livro, ela tinha aquela doença, e a mãe dela falou, eu li isso em algum lugar, que ela não, a característica principal dela não era a alegria, ela não estava se ocupada com lismoach, mas sim com leistameach. O que significa leistameach? Ela fazia ela ficar alegre. Ou seja, apesar da situação, ela fazia ela ficar alegre. A própria pessoa? A própria pessoa. É que em português não tem esse... Não tem esse verbo, tipo... Ela se auto-alegrava, apesar da situação.
pessoa está alegre, está num casamento alegre. Ela se quer dizer, ela se fazia ficar alegre. Então, esse é o Shelo Yitpached. Shelo Yitpached não é Shelo Yitpached Klal. Alitpached, não se coloque você nesse medo. De novo, o medo muitas vezes ele é da nossa imaginação. Nós nos colocamos lá. E realmente o mundo é uma ponte muito estreita, muito, muito estreita. Porque os medos estão em todas as nossas voltas. Os medos da mudança, os medos de mudar. E principalmente no mundo espiritual, falou Rav Nachman. O Ikar Alitpached. Não se coloque no medo. Saiba que várias pessoas estão nessa ponte. Certo? Você vai na estrada de Jerusalém, tem uma ponte lá enorme para chegar em Jerusalém. Você anda na ponte. Por que você anda na ponte? Porque todo mundo vai, você também vai. Você não tem medo que Hasbe Shalom vai cair. Certo? Assim também é o mundo. Nosso mundo é uma ponte estreita e as pessoas andam. Quem não anda fica parado, fica preso, não consegue dar o passo. Mas o Ikar é lo leitpached. Não se coloque em medo. Vá, faça. A primeira alahá do Shulchan Aruch Uremá. Não fique com vergonha, fique com imaginação, o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, ou o que você vai pensar, como vai ser, como não vai ser. Não, você tomou uma decisão, você quer uma coisa nova, você está na porta, entra, certo? Esse é o Ikar, ele fala, ve'aklal ve'aikar, esse é o principal da vida da pessoa. A primeira alahá, shelo yitpached klal. Isso principalmente, isso em todos os aspectos da vida, Certo? Todo mundo que fez aliá, imagino que escutou, você é louco? Você é louca? Certo? Para onde você vai? Você não fala a língua. E Baruch Hashem, fizeram, estão aqui, está tudo bem. E qualquer mudança da vida, principalmente nas mudanças espirituais, você está na porta, entra para dentro e com certeza, igual aquele exemplo da piscina que a gente falou, que o primeiro tem sempre aquele primeiro que pula, e ele consegue convencer os outros a pular, quando você entrar, outras pessoas também vão entrar dentro. Então isso aqui foi continuando aquilo que a gente viu na semana passada, e esse, na verdade, é o medo da altura. Não é o medo da morte, é o medo da altura, é aquele medo que não deixa eu avançar, porque eu tenho medo do que vai ser. Então fala o Reb Nachman, nosso mundo é uma ponte muito estreita, o Ikar é lo leitpached klal. Bom, vamos parar aqui hoje. Eu tinha mais uma coisinha para falar, mas já é outro assunto.